Vai ser bacana pelo fato de que nós vamos conseguir falar de assuntos estratégicos para as empresas e, ao mesmo tempo, nós vamos abrir a porta e entrar lá no mundo do vendedor, né? Falar como é que o vendedor sofre, quais são os desafios que ele passa por não ter por não ter definição da estratégia. Caramba, eu vou atuar como? Eu vou ter tração através de marketing, vai ser outbound, eu vou atrás do cliente como? Tem tempo para fechar a venda? Não tem tempo para fechar a venda? Quando é que eu bato minha meta? Quando é que eu recebo comissão? Cara, tudo isso parece que não, mas influencia, Júnior, no cara que está lá na operação no dia a dia. Esses indicadores e a forma dele trabalhar está diretamente impactado e não é todo mundo que olha para isso. Eu vou prospectar quem? Aonde? Como eu chego nesse cara? Pô, Júnior, mas Júnior, quem toma a decisão, cara, é o diretor comercial. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Existem maneiras, estratégias para você chegar no decisor. Prospecção não é difícil. O que falta é ciência. É um processo bem desenhado. Existe uma maneira correta de você acelerar esse contato com esse cara que vai assinar o seu primeiro pedido. E vou te dizer, se você não está em busca disso, o seu concorrente está. Olá, estamos aqui para o nosso 31º episódio do podcast Venda Humanizada. Estou mais uma vez aqui com meu amigo, sócio, parceiro, Johnny. Fala, Johnny. Boa, expectativa lá em cima, na lua, como sempre. Vamos aqui para mais um episódio. Cara, o intuito de ajudar, né, quem tá lá do outro lado, quem tá no dia a dia nas operações de vendas, gestor, líder, vendedor, quem sonha em ser vendedor, se é que tem esse louco aí no mundo, e estimular as pessoas, né, cada dia mais querer melhorar o resultado em vendas. Exato. E além de todo mundo que você falou aí, tem o empresário, o dono do negócio que deveria, pelo menos, acordar preocupado e pensando em como vender mais. Porque uma empresa que não vende, ela não tem um futuro muito longo. É isso, Johnny? E a gente sabe que depender somente da indicação de outros clientes também é um caminho muito perigoso, porque em algum momento essas indicações cessam e você não tem ali uma estrutura, um plano, né, um desenho para conseguir captar mais clientes. E o que a gente sabe nem todo cliente é para sempre. Então pode ser que um cliente ou outro comece a sair da sua carteira. Se você não estiver preparado para isso, o que vai acontecer é que você vai reduzir as suas vendas e muitas vezes abaixo do custo do seu negócio, fazendo com que você entre para as estatísticas das empresas que quebram todos os dias. Eu quero acreditar que isso acontece porque, na grande maioria, os gestores, diretores que estão à frente das empresas costumam aderir somente o indicador. Quanto faturou? Pronto, esquece todos os outros. Tá faturando, tá vendo? Ah, cara, não quer saber mais nem o indicador. E às vezes o faturamento, ele nada mais é do que indicador de orgulho, né? Não tá mostrando a eficácia do time, enfim. Ele sozinho, né? Ele sozinho não diz nada. E aí aqui você já começou com 2 pés, né, Júnior? Porque quando você fala de faturamento, toda empresa, quando inicia o ano, ela deveria ter um plano, um planejamento mês a mês, né? E o que a gente vê muito é confundir faturamento com venda. E nós, de fato, fomos na veia do papo de hoje, né? Exato. Que aí existe uma diferença entre tempo de venda, tempo de faturamento, depois que eu vendi, quanto tempo eu faturo, quanto tempo vai para vender, Quantidade de parcelas. meio e fim, quando é que terminou uma venda, quando é que terminou o pedido, ou quando é que começou o pedido. E Johnny, quando é que eu vou fechar minha venda? Exatamente. Há quanto tempo eu deveria ter começado a falar com esse cliente para estar convertendo a venda hoje? Inclusive, por não ter todos esses dados, tem empresas que sofrem para saber, eu pago pelo quê a comissão? Pago pelo que faturou ou pago pelo que vendeu? E aí depende. E se a venda do vendedor já demora para fechar? E aí depois de fechado, a entrega do serviço demora para caramba. O que eu vou validar para pagar? Nossa, Johnny, agora você abriu aqui, já abriu a caixa de abelhas aqui. Tudo isso são desafios que vêm do mundo B2B e um deles, né, nós vamos entrar numa série. Vou tocar para você mencionar aí quais são as séries os pontos que você que está nos ouvindo, se trabalha em uma empresa, já trabalhou, se você tem uma empresa, teu time de vendas, tua empresa passa por isso. Ou já passou em um determinado momento. Nós vamos desmistificar, vamos mostrar de maneira simples como é que ocorre o problema e trazer sugestões de como pode acabar com o problema. E o primeiro deles é o ciclo de vendas, né, Júnior? Exato. Então, o primeiro que a gente vai falar é ciclo de vendas. Quem vai tocar esse episódio aqui são nós, né, como vários dos outros.
E quem acompanha a gente há um tempo já sabe que a gente não concorda em tudo. A gente é bastante diferente, a gente pensa diferente, acaba convergindo para a mesma coisa, mas por caminhos e maneiras de pensar diferentes. E a gente procura trazer isso aqui também para o podcast, porque eu gosto de dizer que a unanimidade é burra. Ou seja, se você fala uma coisa eu só concordo, se eu falo uma coisa você só concorda, significa que existe uma grande chance da gente ir pro buraco juntos. Então é até interessante que a gente tenha opiniões diferentes e traga isso aqui para o nosso bate-papo. Então serão, essa é uma série de 7 episódios, que serão 7 temas muito relevantes, são muito desafiadores para o mundo de vendas B2B. O primeiro deles, ciclo de vendas, que esse é o que a gente vai falar hoje, vamos começar a aprofundar já nesse primeiro tema. O segundo é, como é que eu lido lá na venda em si, quando eu tenho vários decisores? Nem sempre eu vou vender para a primeira pessoa com a qual eu consegui o contato. Preciso vender para essa pessoa, ela precisa passar o contato da outra, enfim, eu preciso colocar o decisor na mesa. Existe uma jornada de compra do cliente. Como é que eu lido, como é que eu mapeio esse processo? Terceiro é o equilíbrio entre a atração e retenção. Então a gente percebe também, hoje existe um grande volume e uma grande energia para atrair clientes, mas muitas vezes pouca energia para o sucesso do cliente, para garantir que o cliente vai ter resultado e manter ele no funil. Se eu não trabalho isso, é como se eu estivesse enchendo um balde de água furado. Falei isso hoje com o diretor, mencionei para ele que às vezes é como se estivesse com o balde, a torneira aberta e pingando e o balde com 300 furos na Exato. parte de baixo ali, vazando para todo lado. E trazer um tema que ele é muito recente aqui, quando eu falo de empresas de startups, unicórnios, eu estou falando de um tema um pouco mais comum, mas quando a gente fala de venda B2B tradicional, são termos que não são tão conhecidos e não são tão utilizados no dia a dia, como o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, o LTV, que é o Lifetime Value, que é quanto esse cliente traz de retorno ao longo do tempo, e o ROI das suas ações, que é o retorno dos investimentos. Então a gente vai explanar um pouco mais sobre esses indicadores que são muito relevantes para você entender se de fato o seu time está entregando o que ele tem potencial para entregar. A gente percebe muitas vezes o empresário falando, mas meu time de vendas, eu tenho um time de vendas muito grande para o resultado que ela me traz. E que ele me traz, né? E acontece que muitas vezes isso é uma impressão, não é um dado. Então, para isso, o que vai resolver, o que vai dar essa resposta é quanto está custando o seu cliente, quanto que o cliente te traz ao longo do tempo e se o seu time está te trazendo o investimento. Perfeito. O quinto ponto é volume de leads. Então a gente, de novo, né, olhando para o cenário atual, não tão atual assim, mas quando a gente pensa na linha do tempo de vendas, né, você ter leads inbound, ou seja, através de campanhas, trazendo pessoas interessadas pelo seu produto ou pelo seu serviço, isso é razoavelmente novo. E até pouco tempo, existe um grande trabalho de começar a trazer esses leads. Hoje nós sofremos um problema que é, muitas vezes, eu trago lead demais. E aí eu mal acostumo o meu vendedor a não trabalhar aquele lead que caiu para ele. Porque ele fala, bom, se esse aqui não está pronto para comprar, tem quem esteja neste momento. Então ele acaba dispensando o lead, fazendo com que você tenha baixas taxas de conversão e fazendo você literalmente rasgar dinheiro em campanhas. Tem um episódio que nós vamos falar somente disso. Depois, no sexto episódio dessa série, nós vamos falar sobre a importância de ter um plano bem definido para você atingir os seus resultados. Que é, se você não tem um plano, você já planeja não atingir. Então, como é que eu desenho um plano? O que eu preciso observar? Quais são os riscos no momento em que eu vou desenhar um plano que pode fazer com que o seu plano já nasça morto? Isso nós vamos abordar com profundidade. E o sétimo ponto, que é captação de clientes. Como é que a gente pode fazer para captar clientes? Existe hoje, como a gente disse aqui, né, a gente vai abordar no quinto ponto, que é o volume de leads inbound, mas existe também um grande caminho muito positivo para que você consiga captar leads outbound, ou seja, você escolher com quem você quer falar. Isso vai funcionar principalmente para quem trabalha com grandes contas e já sabe com quem é o perfil ideal de clientes. Vai ser bacana pelo fato de que nós vamos conseguir falar de assuntos estratégicos para as empresas e, ao mesmo tempo, nós vamos abrir a porta e entrar lá no mundo do vendedor, né? Falar como é que o vendedor sofre, quais são os desafios que ele passa por não ter definição da estratégia. Caramba, eu vou atuar como? Eu vou ter tração através de marketing, vai ser outbound, eu vou atrás do cliente como? Tem tempo para fechar a venda? Não tem tempo para fechar a venda? Quando é que eu bato minha meta? Quando é que eu recebo comissão? Cara, tudo isso parece que não, mas influencia, Júnior, no cara que está lá na operação no dia a dia.
esses indicadores e a forma dele trabalhar está diretamente impactado e não é todo mundo que olha para isso. Na verdade, uma grande quantidade de pessoas olham para isso, né, Johnny? E se eu não estou olhando para esses pontos aqui, existem outras variáveis também, obviamente, que influenciam no resultado da venda B2B, mas se eu não observo minimamente esses aqui, eu simplesmente estou cego. Eu estou com uma venda nos olhos, né, e venda aqui não é de vender, é a venda de um tampão mesmo nos olhos, e eu simplesmente jogo o meu resultado para a sorte. E acabo muitas vezes pressionando o meu time, pressionando o meu vendedor, perguntando por que ele não vende, sendo que eu não dou a clareza mínima para que ele saiba o que tem que ser feito e onde ele tem que buscar os novos clientes. Para colocar o início do primeiro tópico, vamos esclarecer qual que é a diferença de uma venda. O que tem uma venda B2B, uma venda complexa? Ela se diferencia pelos seguintes pontos. Primeiro, ela é uma venda onde quem faz a compra é mais do que uma pessoa, é mais do que um decisor. Normalmente, na transação de vendas B2B, é empresa fazendo negócio com empresa. Ou seja, eu tenho um vendedor de uma empresa e um comprador de outra empresa. E os dois vão chegar num acordo e vai haver uma transação comercial aqui. Só que nem sempre o comprador tem a decisão sozinho, então ele tem outras pessoas que estão envolvidas na tomada de decisão. Segundo ponto, ela é uma venda mais complexa pelo fato de que tickets médios são muito maiores. Você imagina, né, Júnior? Uma coisa é eu vou lá e eu pontuo uma peça de roupa que eu vou usar, eu vou dar de presente. Outra coisa é eu sou comprador, eu vou comprar camisas, uniforme para toda a empresa. O volume, então os tickets médios são maiores. A complexidade começa a aumentar. Exato. Então, tem mais pessoas tomando decisão, o ticket médio é maior, o tempo de venda, ele tende a ser maior, até pelo fato que você precisa de mais aceites dentro da empresa, de pessoas concordando. Então, valor, decisores, tempo e a parte burocrática, porque muitas vezes você precisa de um monte de documentações, departamentos aprovando, outros não. Isso é uma venda B2B, uma venda mais complexa. Exato. Agora, se você não está entendendo a sua venda como complexa, se você vende para empresas, existe um grande risco de você não ter um time de vendas, você ter um time de tiradores de pedido, que é a venda passiva, e não tem nada contra isso, ok? Estratégias diferentes, né? São estratégias diferentes. Agora, se você não tem um time que está preocupado em trazer novos clientes todos os dias, em vender mais nos mesmos clientes, então existe um grande risco de você não ter vendedores. Existe o risco de você ter tiradores de pedido. O que acontece é que se você tem tiradores de pedido, você não vai crescer a sua carteira de clientes. Porque não é o vendedor que está vendendo, é o cliente que está comprando. E a decisão fica simplesmente na mão do cliente pensar quando ele vai entrar em contato e o quanto ele vai comprar, sem nenhum tipo de influência do profissional do seu time. E normalmente quando tá tudo bem, tá tudo certo, é estratégia, você pode ficar com uma operação onde você tem um time que sofre venda, né, que ele só tira pedido, você pode. O cliente vem e compra de ti. Quando isso acontece, as chances são de que você fica refém de uma carteira de clientes. E essa carteira costuma, Júnior, não ser uma carteira tão gorda assim. É uma carteira com menos clientes. Não é todo mundo que está batendo na porta das empresas, né? Uhum. A não ser outras empresas, né? Cara, mas não vem nem ao caso, né? Ah, mas a Apple, cara, a Apple é outra coisa. Ah, mas o Facebook é outro mundo, amigo. Vamos falar do mundo real. Mundo real. Então, no mundo real, se você tem um time que só tira pedido, você não tem lá uma carteira tão gorda assim de clientes. Aí eu te provoco a pensar, se você é dono de empresa, o empresário, o que vai acontecer se 2 clientes forem embora? Os 2 maiores. O que você vai aprontar? Exato, você falou do ponto. E quando você falou dos 2 maiores. Quando eu não tenho um time de vendas, eu tenho um time de tiradores de pedido, de novo, isso não tem nada de errado, é estratégia. Só que você precisa saber que você está nessa estratégia. Você precisa saber do risco, né? Exato, você precisa falar assim, estou nessa estratégia, é consciente e vou manter e vou assumir os riscos disso. O que é comum acontecer? Você ter alguns clientes muito grandes. Se você tem essa carteira dessa maneira, primeiro é que não foi você que escolheu esses clientes, foram eles que escolheram, tá bom? E muitas vezes, em função de muitas concessões que você fez para ter esse cara na sua carteira, principalmente aqueles clientes grandes. Toda empresa gosta de colocar no seu portfólio aquelas empresas maiores, ou atendo tal empresa, ou vendo para tal empresa. Para o ego faz muito bem. Só que em muitas situações, vender para essa empresa, ela tá te ajudando, esse cliente está te ajudando a falir.
porque você precisa mudar toda a sua operação para atender esse cliente. Normalmente é o cliente que mais te espreme em preço, porque ele tem poder para isso, então ele vai espremer a sua margem até o último. Ele vai, muitas vezes, definir a forma com que ele vai te pagar. Então, primeiro, você tem um volume grande de faturamento, como você disse no começo, né, que às vezes é uma métrica de vaidade, mas você tem uma baixa margem com esse cliente e um risco gigante, porque a maior parte da sua operação está tomada para atender esse cliente. E esse cara, normalmente é o que mais reclama, normalmente é o que fala assim, olha, se você não quiser, então eu vou embora. Você fica literalmente refém desse cara. E se um dia esse cara vai embora, você fica em desespero, porque você não sabe como tampar aquele buraco. E então, olhando para esse cenário, cara, se você adota uma estratégia que você quer ter constantemente clientes, uma carteira que você vai inclusive trocando os clientes, trazendo aqueles bons clientes, você vai ter que buscar uma operação comercial que vai em busca de novos clientes. Você precisa ter isso. Sabendo que você vai em busca de novos clientes, aí você pode chamar cara, eu tenho um time de pré-venda, eu tenho um time de hunter, eu tenho um time que vai lá, é mão na massa, sangue no olho, chama do que você quiser. Eu preciso ter pessoas que vão atrás uma estratégia, um método, um meio para garantir que vai entrar novos clientes. Um dos maiores desafios da venda B2B, que é o que nós vamos mostrar hoje, que ele acontece, e vamos começar a colocar as coisas no seu lugar, é o ciclo de vendas, Júnior. Sim. O ciclo de vendas no mundo B2B, ele é mais extenso. Agora, não é porque ele é mais extenso que ele é eterno. Porque às vezes você tem a oportunidade de vendas que o vendedor ele diz assim, é meu cliente, eu vou abrir esse cliente. É meu cliente, eu vou abrir esse cliente. Cara, você chega e pergunta, cara, há quanto tempo que você está trabalhando com esse cliente? Ah, faz 2 anos. Há 2 anos que não existe produto ou serviço que vá 2 anos a tomar decisão. Sim. Mas isso é exceção, não é a regra. Aí você pergunta a pessoa, não, eu vou abrir 2 anos. Você ainda está acreditando nesse negócio? Então você precisa conseguir entender, eu vou dizer os pontos importantes, porque 2 que eu vejo, Júnior. 2 pontos importantes para medir o ciclo de vendas. Primeiro, eu preciso entender o ciclo que eu estou tendo para conseguir otimizar e reduzir o ciclo. Exato. Primeiro ponto. Primeiro você precisa saber o tamanho do seu ciclo. Exato. Precisa saber qual é o ciclo de fechamento e o que é o ciclo de vendas. Vamos dar 2 passos lá atrás. O que é o ciclo de vendas? Porque aqui também tem é conceitual e dependendo da bagunça. Sim. Ciclo de vendas. Início, vou provocar você para pensar e aí você responde. Eu vou falar o que eu entendo e você me diz. Ciclo de vendas. Início em que eu vou atrás de uma lista de clientes até conseguir o pedido, o contrato assinado. Sim. Esse é o meu conceito. Agora você tem empresas que o conceito é ciclo de vendas. Da reunião até o fechamento. Da reunião, e às vezes você tem da reunião ou do começo até a entrega. Porque tem empresas que medem a hora que sai e fatura. Sim. Como é que eu sei disso? Porque tem empresas que nós olhamos e perguntamos para a pessoa qual resultado você tem. A pessoa não tem o CRM. Aí não sabe o quanto vendeu. Então, quanto você sabe o que você vendeu? Porque o cara olha no ERP que ele tem. O ERP que emitiu a nota fiscal. Aí ele fala assim, bom, eu vendi X. Cara, mas essa venda já aconteceu há muito tempo. Há um bom tempo, cara. E o time está sentado em cima do faturamento, dependendo do ciclo de vendas. Você não mensura ele. E é isso que eu queria jogar para você. Entre a reunião e o faturamento, cara, você saiu de ciclo de vendas e foi, inclusive, para ciclo de processamento de produto e serviço. Exato. E, assim, você pode medir o ciclo de diversas maneiras. Você pode olhar para o ciclo total, que é, olha, no momento em que eu comecei a falar com esse cara, primeira ligação, primeiro e-mail, primeiro WhatsApp e o primeiro pedido, né? Ou seja, pode ser ali o fechamento do pedido, pode ser na entrega do pedido, tá bom? Mas que você meça esses ciclos intermediários para que você consiga identificar, inclusive, onde é que você está gastando mais tempo. Então pode ser que você fez um primeiro contato e você conseguiu marcar a primeira reunião com ele. Dificilmente você tem uma venda B2B somente com uma reunião, mas existem mercados que têm. Mas primeiro, você vai medir o tempo entre a prospecção, ou seja, o primeiro contato e a primeira reunião. Depois, entre a primeira reunião e a proposta. Depois, entre a proposta e o fechamento. Entre o fechamento e o pedido. Entre o pedido e a entrega. Você vai medir todas essas etapas para que você consiga... O grande objetivo, ninguém quer um ciclo de vendas longo, né? Ninguém. Todo mundo quer um ciclo de vendas curto, ou seja, só que se eu não souber em que etapa eu estou demorando mais tempo, eu não consigo agir de maneira estratégica. Agora você falou o seguinte, às vezes o cara vai medir de acordo com o faturamento. E isso se conecta com o que a gente começou falando. Eu não posso confundir vendas
com faturamento. Por quê? Digamos que eu comecei o ano e falei, olha, vou vender 1 milhão em janeiro, 2 milhões em fevereiro e digamos, vou fazer 1 milhão todo mês, né? Só que se eu não tenho vendas, isso eu estou falando em dezembro, só que se eu levo 60, 90 dias para fechar uma venda, e essa venda de janeiro, eu ainda não tenho ela preparada, já adiantada, com proposta na mesa, significa que o processo que eu começar no dia 1º de janeiro, eu só vou fechar em final de março, começo de abril. Ou seja, eu já começo errando a meta. Dando tudo certo. Dando tudo certo. Dando tudo Ou certo. seja, com um ciclo médio aí de 90 dias, vamos falar de 60 dias, seria final de fevereiro, início de março, né? Agora tem um outro ponto. Eu tenho fim de ano, eu tenho Natal. E muitas empresas têm férias coletivas. Muitas empresas não estão a fim de falar de negócios do ano seguinte em dezembro. Ou seja, muito provavelmente eu não consegui gerar negócio, ou seja, fomentar leads, fomentar prospects em dezembro para que já no início de janeiro ou fevereiro eu tenha venda. Então entende que já existe um descasamento entre vendas e faturamento? Se eu não tiver minimamente um volume de contatos ali, e aí não vou nem entrar aqui em funil de vendas, mas se o meu funil já não estiver apontando para esse resultado em janeiro, eu já não vou. E aí olha a salada de fruta que começa a acontecer. Como é que é feito um orçamento de uma empresa? É vendas, ou seja, é entrada de vendas não, mas receita e despesa. Se eu falei que eu vou vender 1 milhão em janeiro, muito provavelmente eu tenho despesas conectadas com esse faturamento em janeiro. Então já ferrou, porque se aquela venda, se eu não atingir a meta, eu já começo negativo em janeiro, porque eu não vendi o suficiente, não faturei o suficiente para poder entregar esse resultado. Então, primeira coisa, observe o seu ciclo de vendas para você entender o seguinte: para fazer a venda de janeiro, quando eu deveria ter iniciado a minha prospecção com esse cliente? E você só consegue chegar nisso se você primeiramente entender o ciclo de vendas hoje. E a resposta é assim, ó. Se você que está ouvindo, está assistindo aqui agora, está pensando assim, ó, o meu é muito difícil. O meu não tem tanto assim. Ô, John, o que a gente ouve? O que a gente ouve? Vamos lá, a gente não combinou isso, mas quando a gente inicia uma reunião com um potencial cliente, o que 99% dos clientes falam? Exatamente isso. Aqui no meu não dá para medir. Aqui é diferente. Aqui, não, mas aqui não funciona. O meu mercado é diferente. O meu não tem como você medir. O meu vai muito tempo, só que não tem vai muito tempo quanto, o que é pouco, o que é muito. E aí você precisa ter um ciclo de vendas médio. O que é médio? Pega tudo que você vendeu e vê a média do tempo entre início e determina, cara, eu vou medir do início que começa a lista até o dia de pegar o contrato, qual é o tempo médio? Teve empresas que caíram e eu vendi em 15 dias. Bata palma e comemore. E o restante? Não, o restante foi em 120 dias. É a maioria, não é para você ficar olhando a exceção. Exatamente. Claro que você deve olhar para a exceção e falar, eu consigo reproduzir isso aqui? Mas muitas vezes... Júnior, e eu quero entrar no segundo ponto da importância de medir o ciclo de vendas, que é algo que muitas pessoas estão ouvindo no mercado, estão vendo no mercado, bastante pessoas mencionar, mas nem entende o que é e o porquê foi criado isso. E nós já chegamos em operação que as pessoas montam coisas que a internet prega e a operação não tem nada a ver com aquilo. Eu estou falando da sopa de letrinha. E é o ciclo médio que vai determinar isso. Então, o primeiro ponto, ciclo médio, para você otimizar e reduzir. Eu não quero um ciclo médio que se eu vendo, cara, tá em 90 dias, eu quero trabalhar para reduzir ele em 60 dias. Aí vem a pergunta, como é que eu faço isso? Não tem segredo. Não tem segredo. E não tem bala de prata. Não tem como você chegar no comprador e falar, eu não quero saber se é com 30 dias, você fecha agora. Os gatilhos mentais, eu vou criar uma escassez aqui agora, e aí se você não fechar comigo, cara, pode funcionar naturalmente? Pode. Quando tiver na tomada de decisão, se for apenas isso, pode. Cara, se for uma empresa que tem processo lá dentro, amigo, você pode dar piruleta se o cara tem que pegar a assinatura do CEO, do CFO, cara, não tem como. Então, quando eu conheço o meu ciclo médio, eu consigo saber como ele está e determinar uma meta para poder diminuir. E aí que vem um segredo e eu quero conectar com as sopinhas de letrinha. Como é que eu reduzo o meu ciclo médio? Júnior, se eu tenho uma operação, o meu ciclo médio, vamos falar que o ciclo médio é de 120 dias. No passado, como é que funcionava? Eu colocava um vendedor
em muitas operações, como é que o cara faz? Ele prospecta, ele faz reunião, ele apresenta a proposta, ele leva o contrato, ele assina, ele fecha. Quantos dias vai para o cara fazer isso? Até ele andar a cada etapa dessa, já passou, eu não sei quantas semanas, até ele voltar para prospectar com qualidade de novo, cara, não tem como. E é daí que surge o conceito de máquina de vendas, de receita previsível, para entrar com pré-venda, para entrar com o cara que só fecha, para entrar com o cara que é só pós-venda. Por que existe isso? Porque é quando a gente começa a estimular as pessoas a, cara, eu estou precisando diminuir meu ciclo de vendas, como é que eu diminuo? Prospectando bastante. Então eu preciso ter esse tempo de prospecção e premiar as pessoas pelo tempo de prospecção. O cara que fecha a venda, cara, eu consigo pôr pessoas que só fecham a venda, ele não gasta tempo prospectando. Então eu aumento meu volume de prospecção e boto pessoas só fechando reunião. Eu fico mais produtivo. Não é que eu faço as empresas fechar mais rápido, mas o meu volume cresce. E a produtividade vai lá em cima. Exato, você tem ganho em todas as pontas. Até pegando um paralelo do que você está trazendo de máquina de vendas, né, ou seja, que é de separar ali as funções de vendas em algumas etapas, de maneira que eu tenha especialistas em cada uma dessas etapas. Então imagina que eu vou fabricar um carro. Eu pego o carro, aí vou lá, pego o chassi, monto a porta, depois ponho o pneu, faço a pintura, aquela coisa toda. Que foi o que aconteceu na prática, né? Exato. A Henry Ford começou fazendo assim. Exato. Ele fazia Ia lá e demorava, tava todo mas eu lembro quantos dias, mas ele demorava um número de dias lá para poder fazer o carro. tinha preto, você podia escolher qualquer cor, desde que fosse na cor preta. Exato. E aí ele foi lá e falou, cara, deixa eu colocar isso numa linha de produção. Então, o cara que coloca pneu, o cara só coloca pneu. O cara fica especialista de tanto colocar pneu, o cara já nem olha mais, ele é veloz, ele é assertivo. Então, o nível de produtividade em colocar pneu vai lá em cima, porque esse cara só faz isso. Porque ele passa a ter um tempo entre montar o pneu e deixar o pneu montado. E ele aprende, Johnny. Acabou. Ele tem um tempo determinado para ficar especialista. Cara, você tem que colocar o pneu em X minutos. Não é mais um dia para deixar os 4 pneus prontos. Exato. E assim, ele fica especialista e ele só coloca pneu. Colocar pneu e colocar porta são coisas diferentes. Então, se eu só coloco pneu, cara, eu vou ficar muito bom e muito rápido com colocar pneu. Se eu coloco pneu com uma porta, cara, são outras ferramentas, é uma outra dinâmica. O cara tem que parar de fazer uma coisa para começar É outra preparação. Então, por isso que você segregar, ou seja, separar, dividir as suas etapas do processo de vendas entre profissionais diferentes, vai acelerar. Um outro ponto que é importante aqui, Johnny, é que existe uma coisa que em vendas, cara, é uma das partes mais desafiadoras do meu ponto de vista, é a prospecção. Se às vezes tem no time, e quem está ouvindo a gente, não se espante tamanha coincidência. Às vezes você tem no time profissionais que têm muito tempo de mercado, que são ótimos profissionais, que conhecem muito do segmento. Esse cara, ele vai vender, ele vai abrir novos clientes, só que ele muitas vezes vai utilizar o quê? O networking dele, a base de conhecimento, clientes que ele já atendeu no passado. Essa vai ser a prospecção dele. Esse cara vai prospectar um cliente novo, o que ele vai fazer se ele não tem uma indicação, se ele não tem um contato? Ele vai tentar falar, chegou na secretária e falou, a gente não pode passar o telefone do decisor. Ele vai tentar mais uma vez e nunca mais vai falar com esse cara. Por quê? Porque ele está focado lá na venda, ele fala que aqui não vai dar certo. Então o que ele faz? Ele continua focando nos mesmos clientes. Quando a gente separa e coloca, por exemplo, uma pessoa específica para prospecção, primeiro, essa pessoa não tem outra coisa a fazer a não ser prospectar. Então, em cada ligação que ela faz, ela começa a ficar melhor, a quebrar as objeções da secretária, a lidar com os nãos que a recepcionista dá para ele. E ele começa a criar maneiras e ficar muito bom naquilo para agendar a reunião para esse cara. Esse cara que é bom, tem experiência, esse cara numa reunião, ele arrebenta. Ele converge, ele entende o cliente, ele faz acontecer. Só que na reunião. Então, às vezes eu acabo gastando, e esse cara é caro para fazer essa parte de prospecção. Quando eu faço essa separação, eu acabo tendo um ROI, ou seja, um retorno sobre o investimento muito maior. Porque eu coloco uma pessoa, óbvio que eu preciso ter processo, preciso ter desenho para isso. Uma pessoa que só vai gerar reunião para esse cara. E onde eu quero chegar? Por que eu mergulhei aqui? O que tem a ver o ciclo médio? Porque é no ciclo médio que eu identifico, cara, se eu estou na etapa de prospecção, se eu estou demorando 120 dias, eu vou fazer um exemplo, tá? 120 dias, 30 dias mais ou menos, foi o que o meu time de vendas hoje, generalista, que o cara prospecta, faz reunião e fecha, quanto tempo foi para ele conseguir fechar com o cliente? Você vai ver que, cara, ele teve que fazer 12 ligações, fazer 3, 4 e meio, fazer alguns... Quantos dias foi? Cara, foi 3 semanas.
para conseguir a reunião. Mas nessas 3 semanas ele estava dedicado em prospecção? Ah, não, teve um dia que ele ligou, mandou e-mail, mas aí teve um cliente que ele fechou, que chamou ele, e aí ele teve que pegar o carro e ir lá, porque ele tinha que fazer o pós-venda. E, perceba, ele parou a prospecção. O mesmo cara que ele tentou falar com a secretária atendeu de manhã, que era para ele ligar depois do almoço, talvez ele conseguiria falar com ela, ele vai ligar só no outro dia, daqui 2, 3 dias, e a coisa vira uma bagunça. Agora, bagunça que eu digo é muitas atividades que expande o ciclo médio. E ele vai priorizar, e dentro da prioridade ele vai falar, ele vai tentar falar... Prospecção, filho. Exato. Ele tá tentando falar com aquele cara. Chega um cliente que ele já conhece aqui na carteira, ele vai deixar de atender quem? Pois é. Não pode. Aí, como é que eu começo a reduzir? Cara, porque a hora que você tomou conhecimento do seu ciclo médio, como ele tá, você consegue olhar e entender, bom, então você aqui tá com 40, 50 dias na prospecção, e se eu colocar um cara que tem uma cadência, ele não para de ligar, e ele vai ligar para 10 clientes, ele liga de manhã, liga depois do almoço, liga à tarde. Manda e-mail de manhã, manda e-mail no outro dia, a frequência aumenta, minhas atividades aumentam. Eu diminuo de 40 para cá 18, 20 dias, 30 dias, eu já diminuí a prospecção. Agora o cara que está em reunião, ele só está fazendo reunião, ele não está visitando cliente que está dando problema. Antigamente o cara tinha que fazer uma reunião, até apresentar a amostra, ia mais ou menos um mês, ia 15, 20 dias. Cara, agora ele começa a fazer 10, 15 reuniões dentro da semana, se tiver quem abastece ele, e aí eu encurto o meu ciclo médio. É daí que nasceu a questão de receita previsível. Foi essa análise que o Aaron Ross fez. O que ele olhou foi, eu tenho vendas que você tem resultado alto, complexidade alta, como é que eu faço para fechar mais rápido? Diminuo o ciclo de vendas. Para diminuir o ciclo, eu vou fragmentar, vou segmentar cada uma das áreas. Daí que começou a nascer essa sopa de letria de SDR, BDR, Closer, que no final das contas são vendedores especialistas. Em cada uma das etapas. Cada uma das etapas. É isso. E o objetivo? Reduzir o custo. E como é que a gente reduz o custo? Reduzindo o ciclo de vendas. Eu queria comentar, te fazer uma pergunta. Como é que as metas são impactadas dependendo do ciclo médio de vendas? Do seu ponto de vista, quando eu tenho um ciclo médio que não está definido, não estou falando que está definido, não está definido. Como é que a empresa pode sofrer com fluxo de caixa, com ânimo e desânimo do vendedor, do seu ponto de vista? Johnny, se eu não entendo o meu fluxo médio, o meu ciclo médio de vendas, cara, tiro, porrada e bomba. Aí eu entro naquele processo e assim, entender o ciclo é uma dos itens básicos da construção de um processo de vendas. Se eu não entendo esse ciclo, eu acho que o meu vendedor não está vendendo porque ele é ruim. Eu acho que eu não estou vendendo porque o mercado está ruim. Eu acho que o meu time é incompetente, que o meu produto não é bom. Mas, às vezes, simplesmente, eu ainda não completei o ciclo de vendas daquele cliente. Para entender sobre o ciclo de vendas, primeiro eu posso medir o meu. E aí eu devo medir por segmento, porque os segmentos são diferentes. Se você atende diversos segmentos, cada segmento é um. E por que cada segmento tem um ciclo de vendas diferente? Porque quando eu falo de segmento e porte de empresa, você vai falar com uma empresa de porte pequeno, independente do segmento, você vai falar muitas vezes com o dono. É o único decisor. Você não tem um processo muito longo de decisão. Quando você vai falar de uma empresa muito grande, que tem o compliance, se ela é uma empresa multinacional, ela tem uma série de regras para poder concluir um projeto, ele já tem um ciclo de compra maior. Então, para você entender o seu ciclo de vendas e até entender se ele é adequado, você primeiro precisa entender qual que é o ciclo de compra do seu cliente. Qual que é o processo? É uma pergunta que você precisa entender. Quem são os decisores? Como é que funciona o processo de compras? Além de decidir quanto tempo vocês tomam essa decisão. Tem empresas que, antes de fechar um negócio, ela pede o contrato para olhar, aí manda para o jurídico. O jurídico tem um tempo médio de resposta. Então, entender sobre o seu cliente vai te ajudar a entender se o seu ciclo de vendas está factível ou não está. Quando você vai construir uma meta, de novo, dando um exemplo, se eu vou colocar minha meta de janeiro, eu preciso considerar quantos negócios eu iniciei o meu ciclo. E em que momento do ciclo de vendas esses clientes estão, para entender se eu vou ter clientes finalizados no ciclo de vendas em janeiro. Se eu não tenho nenhum cliente iniciado no processo de vendas, dentro do ciclo dele, eu só vou vender lá depois de quantidade de dias que o seu ciclo de vendas tem. É óbvio
que quando a gente está falando de empresas que recebem pedidos dos clientes, é diferente, mas também não. Se você conseguir. É diferente porque você não tem tanto controle, mas você consegue agir em cima disso. Porque olha só, a gente está falando aqui bastante, Johnny, de venda ativa, de trazer novos clientes, de alimentar a carteira. Mas já tem aquelas pessoas, aquelas empresas que já têm uma carteira de clientes, e aí não vou nem entrar na questão se ele tem que prospectar ou não, mas que ele já tem uma carteira. É fundamental que se você tem uma carteira de clientes, você entenda qual que é a frequência de compra. Aqui eu vou trazer 3 termos muito utilizados no marketing quando você vai olhar para a sua gestão de clientes. É RFV. É R de recência, F de frequência e V de valor. É quanto o cara compra, qual que é a frequência de compra que ele tem no período e qual foi a última vez que ele comprou de mim. Então, se eu tenho um cara que ele... Vou dar um exemplo aqui muito simples. Eu acho que eu dei, inclusive, esse exemplo em outro podcast. Mas se você tem um dentista e você precisa fazer uma limpeza bucal a cada 6 meses e esse cliente passou comigo faz 5 meses, significa que ele está próximo de vencer o próximo ciclo. Eu não posso esperar somente com que ele venha até mim depois de 6 meses. Eu posso, com 5 meses, já fazer a agenda dele para ele chegar em 6 meses. Eu tenho clientes que compram de mim a cada 5 meses. Se eu não estou fazendo uma gestão da minha carteira, eu não vou saber quando que ele vai fazer a próxima compra, mas se eu estou fazendo a gestão, se eu tenho indicadores para me mostrar isso, eu já sei que esse cara, ele compra a cada 5 meses. Eu posso fazer uma ação ativa com ele, posso fazer uma campanha com os clientes que estão encerrando, ou seja, está chegando a próxima compra dele, ou se por acaso passou 5 meses, esse cara não comprou, no dia seguinte eu falo, cara, normalmente você compra a cada tantos dias, dessa vez você não comprou, o que aconteceu? Porque pode ser que esse cara, se você não tem conexão com ele, pode ser que ele esteja cotando com outras pessoas para comprar de outro fornecedor e você sequer vai ficar sabendo, se você não está avaliando o ciclo de vendas da sua empresa, do seu negócio e o ciclo de compra do seu cliente. Né, só pegando um ponto antes de concluindo o que você disse, se o cara prospecta ou não é uma questão de estratégia, o que ele vai fazer, né? Agora é importante entender que tem um monte de empresa que está prospectando. Você não está batendo na porta do seu cliente, você não está lá, cara, gerando valor, entregando mais do que ele espera, fica tranquilo. Não estou dizendo que a estratégia está errada, não. Agora saiba, tem um monte de gente batendo na porta. Uma água mole e pedra dura, amigo. Tanto bate até que fura. E assim, tem muita gente batendo na porta, cara. A passividade em vendas hoje no mundo B2B não cabe mais. O que se aceitou no passado, eu, Johnny, não consigo ver a empresa hoje, na competitividade que nós estamos, que vai aumentar cada vez mais, cara, ter um time só passivo, que só tira pedido, não consigo ver, Júnior. Não consigo ver o futuro. Ô, Johnny, mas e também tem a coisa que é a seguinte, né? Se eu não estou prospectando, eu estou atendendo o cliente está me escolhendo. Eu não estou escolhendo o meu cliente. Então a gente começa por aí, né? Ou seja, se eu não estou prospectando, cara, o que tem eu vou atender. Mas muitas empresas não investem em prospecção porque é difícil. Perguntas que aparecem no momento de, cara, eu vou prospectar quem? Aonde? Como eu chego nesse cara? Pô, Júnior, mas Júnior, quem toma a decisão, cara, é o diretor comercial. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Existem maneiras, estratégias para você chegar no decisor. Prospecção não é difícil. O que falta é ciência. É um processo bem desenhado. Existe uma maneira correta de você acelerar esse contato com esse cara que vai assinar o seu primeiro pedido. E vou te dizer, se você não está em busca disso, o seu concorrente está. Você levantou uma bola aí, cara. Você levantou uma bola que eu acabei, nem tinha pensado nisso, mas às vezes o ciclo médio de vendas tá enorme. Aí você vai ver, é porque o vendedor, para encontrar a empresa, passou um dia no Google. Passou um dia no Google. Tô falando que tá errado pesquisar no Google. Você pode pesquisar no Google, pode até encontrar a informação, mas um dia inteiro só para encontrar o nome da empresa, depois mais um dia para ficar ligando para ver se consegue o telefone. Cara, hoje você tem ferramentas que rapidamente você tem informação. Você tem todas as informações. O que era um dia de um vendedor, hoje você puxa empresas para que 10 vendedores já saiam ligando para os seus clientes, né? Fazer o uso da tecnologia com estratégia, né? Exato. O Jenny, para quem tem aí uma carteira de clientes, pode até estar sólida, mas tem um desejo de ampliar a sua carteira, de crescer a sua empresa, de vender mais e ter novos clientes todos os meses.
que essa pessoa pode fazer que vai literalmente resolver o problema de falta de entrada de clientes? Cara, a primeira coisa é precisa ver o time de vendas engajado. Para isso, né, ele vai ter que montar um programa, vai ter que montar um plano. E nós temos um programa acelerador de resultados. Esse programa vai entrar dentro da tua operação, da operação comercial, de você, dono de empresa que está nos ouvindo, líder comercial. Nesse processo, nós vamos entender quem são os seus melhores clientes, nós vamos determinar uma estratégia, como é que a gente chega em mais clientes desses. Nós vamos setar quantos nós vamos abrir, qual vai ser a taxa de conversão, como nós vamos falar com ele, vamos preparar o time de vendas. Além disso, vamos ver como a gente vai metrificar, estabelecer as metas, acompanhar e deixar o time de vendas bala na melhor metodologia de vendas que tem, e a metodologia de vendas humanizada. Você que está nos ouvindo, não acredita em venda de relacionamento, cara, você está no lugar errado. Porque o que a gente acredita muito é conseguir ter um bom relacionamento com os clientes. E é isso que a gente faz, é isso que a gente, dentro do programa Acelerador de Resultados, a gente vai lá. E o que às vezes o vendedor demora 10 anos para aprender, 5 anos para aprender, nós vamos fazer isso aí acontecer em menos de 6 meses. Sim, é muito rápido. O resultado você vê de imediato. É muito interessante as primeiras reuniões com os clientes, né, Johnny? Você já vê abrindo a mente, você fala, cara, isso aqui estava na minha cara, eu não tinha visto. Porque, cara, a gente não inventou a roda. O que a gente fez foi construir um modelo vencedor que acelera o resultado das empresas, assim, e acelera muito. Feito. Se você se interessou por esse programa, quer entender um pouco mais, quer saber se é para você, se a gente pode contribuir para o seu negócio, se o seu segmento tem condições de ampliação de carteira de clientes, clica aqui no link no episódio. Se você está no YouTube, vai ter um link aqui também. No Spotify também tem um link. Clica lá, preenche seus dados, nosso time vai entrar em contato com você e vai te mostrar. Não é que ele vai te dizer, ele vai te mostrar em que etapa e quais são as frentes que, atuando, você tem o resultado muito rápido no seu negócio. Show de bola, Júnior. Eu acredito que pegando essas dicas, né, entendendo o seu ciclo, mapeando o que acontece em cada dessas etapas de vendas, aí o gestor ele é capaz de olhar e ter ideias de como ele vai reduzir cada uma das etapas. Mas então é preciso primeiro entender o ciclo. Depois que entendeu o ciclo, cara, fragmentou isso, viu como vai atuar. E às vezes, né, eu quero pontuar algo antes de fecharmos aqui sobre meta. Sabe o que eu já vi acontecendo? E foram várias vezes. Eu já vi muitas vezes diretor de empresas mencionar que, cara, não aguenta mais é só o vendedor ganhando dinheiro na empresa dele. Ele paga a meta e o cara ganha dinheiro, ele não ganha dinheiro. Mas aí você vai olhar porque o ciclo de vendas, às vezes, é um ciclo de venda de 120 dias, que vai do início até o final. Ele não pode deixar o vendedor sem receber, cara, comissão tanto tempo. Então, fechou a venda, o cara já recebe. Só que aí, às vezes o cara recebe e a venda, principalmente empresa de serviço, indústria de serviço. O cara fechou, só que entre a assinatura do contrato e fechar a entrega, você tem mais um time aí. Aí é 120 para fechar, vamos colocar mais 30 dias para entregar. Colocou 30 dias para entregar. E aí, às vezes, no meio da negociação, os caras soltam uma estratégia assim: pode fechar e parcela em 10 vezes, sem entrada, sem nada. Ou seja, o cara pagou a meta na hora que ele tem que pagar a meta, na hora que o cara acabou de fechar a venda, tem que pegar dinheiro do fluxo de caixa para poder entregar para o cliente aquilo que ele vendeu, e ele só vai pôr o dinheiro no bolso depois, cara, que todo mundo já recebeu na empresa, o cliente já tá todo mundo na mão. Só o diretor que arrancou o dinheiro da carteira, o dono da empresa, o empresário, colocou na mesa, satisfez todo mundo e ele ficava chupando o dedo. Qual é o erro disso? Falta de entender o ciclo médio. É isso aí. Johnny, qual que é a sua palavra pro dia de hoje? Velocidade. 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 Legal. Eu entendo que o ciclo médio de vendas é importante você medir para ganhar velocidade dentro dos seus processos. Para mim, a palavra do dia de hoje é inovação. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Se você escutou até aqui, encaminhe esse episódio para as pessoas que você conhece, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser lembrado dos próximos episódios. Lembrando que essa aqui é uma série de 7 episódios. Aperta aí o sininho também, pede para seguir no Spotify para ele te avisar todas as vezes que tiver um episódio novo. Compartilha com as pessoas que você entende que podem se beneficiar com isso. E segue a gente no Instagram, em todas as redes sociais, como venda.humanizada. Show de bola. Combinado? Vamos pro próximo então. Um abraço.